Que maravilha! Chegou o grande momento, meu amigo, da grande veracidade do amor de Deus. Há algo no nosso coração que Deus quer que nós se lançamos para Ele. Colocamos tudo isso nas mãos dele. E você está na grande oportunidade de ouvir a verdade de Deus. Tem algo maravilhoso nesse momento. Tem algo que vai renovar as suas forças. Tem algo que verdadeiramente numa academia a gente não consegue, no meio da rua, em lugar nenhum. Só na palavra do nosso Deus. Que maravilha. Não deixe nada impossibilitar o Senhor de ouvir o que está chegando agora. Está chegando fresquinho do céu. Está chegando algo que vai renovar as nossas forças. O teu coração será reestruturado na vida com Deus. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Dê o like. Compartilhe. Porque algo grande Deus tem a realizar na minha vida e na vida do Senhor. Meu amigo, se a tua vida não mudar, é porque o Senhor não quer. Se a vida da senhora não mudar, porque a senhora não quer. Porque eu tenho falado do Deus vivo. Eu tenho falado da verdade do nosso Deus. E se você pegar a tua palavra de Deus, a Bíblia, você lê o livro de Eclesiastes, do capítulo 1 até o capítulo 5, tira os dias e começa a ler o livro de Eclesiastes. O livro de Provérbios também. Alguns minutinhos para você entender sobre a obediência, para você entender sobre o que Deus preparou para o homem e para a mulher. O filho, quando é obediente, ele alcança, ele logra bom êxito. Seja um bom filho, seja um bom pai, uma boa mãe, dando exemplo, dando referência para os seus filhos, para a sua família. Quando nós damos referência, colocamos em pauta o nosso exemplo, e os filhos podem seguir o mesmo caminho. O pai dando exemplo, a mãe dando exemplo, a casa passa a ser um conjunto. E quando nós colocamos a verdade do nosso Deus na nossa vida, quando você começa a ouvir a voz de Deus, quando você começa a ler e entender as coisas dos céus, aqui embaixo, você consegue viver, você consegue controlar, equilibrar. Porque nós estamos numa terra chamada mundo. E o pai desse mundo é o diabo. O diabo tem trabalhado tudo contra o nosso Deus. As armadilhas espirituais têm tentado destronar. E muitos têm sido destruídos, destroçados. Mas, quando você começa a entender o alvo, o alvo principal é a alma do homem. Deus quer a nossa alma. E o nosso adversário, que é o diabo, também quer a nossa alma. Só que a nossa alma, ela depende das nossas atitudes. Ela depende das nossas escolhas. Se você escolher o caminho do Deus vivo, você morrendo na fidelidade, a sua alma vai para o reino do Deus vivo, que é o nosso Senhor Jesus. Você escolhendo um mundo contrário das coisas de Deus, você está caminhando para o mundo das trevas, que é o inferno. Agora você
que deve escolher. A escolha é do senhor ou da senhora. Meu amigo, deixa eu beber um pouco d'água. A escolha é do senhor ou da senhora. Ninguém pode escolher pelo senhor ou pela senhora. É a senhora que escolhe o caminho que a senhora tem que seguir. Nós temos uma regra nesse mundo. Talvez você se acha muito inteligente. Talvez a senhora se acha muito inteligente. Mas você sabia que a maior inteligência do ser humano é quando ele conhece a Deus. É quando ele começa a se retratar em Deus. É quando ele passa a ter um conhecimento da verdade. A Bíblia fala: a verdade vos libertará. E a verdade de Deus, ela liberta os nossos corações. Se você estiver andando por um caminho árido, um caminho completamente diferente do caminho da verdade, certamente você está no caminho da mentira. Como, Sérgio? Como assim? É simples. O Senhor Jesus é o dono, é o Criador. Foi Ele que criou tudo. No meio dessa criação, alguém desobedeceu a Deus. O anjo chamado Lucifer, lá no céu. E esse anjo, ele foi feito com uma especialidade. Ele tinha acesso próximo ao trono do Deus vivo. Ele controlava, ele que comandava os regentes, ele era o regente, para que os anjos viessem adorá-lo a Deus. Mas ele se sentiu, por ele ser uma aparência bela, ele achou, com toda aquela beleza, ele achou que poderia subir mais alto do que a alva, que é o Deus vivo. Ele colocou no seu coração, intercalou isso no teu coração. Em outras palavras, entrou orgulho. Assim, ele se rebelou contra Deus. E ele conseguiu atingir a terça parte dos anjos. E nisto causou conflito, causou uma guerra nos céus. No céu não é lugar de guerra, mas ele automaticamente, Deus sabendo disso, enviou os teus anjos para guerreá-lo. E após essa guerra, automaticamente ele foi vencido e foi expulso do céu. E nesta feita, ele foi expulso do céu, veio parar na terra. Em outras palavras, ele, como um anjo, como ele foi expulso, ele desceu. Algo que desce, e você está por cima e algo está embaixo. E hoje ele está na terra. Foi dado o nome diabo, que significa acusador, Satanás, caluniador. Ele é anjo decaído. Em outras palavras, ele desceu, ele caiu. Ai da terra e do mar de ter ouvido a voz do diabo.
Ele, com a sua cauda, ele trouxe a terça parte dos anjos. Muitos se rebelaram e foram a favor dele. E nisto, hoje são denominados como demônios. São anjos, mas anjos decaídos. Em outras palavras, sem poder, mas paralelamente ele tem poder diante do ser humano. Porque eles são espíritos, mas são espíritos enganadores. Por isso que você vê na terra briga, confusões, guerra. Tudo de ruim na terra você vê. Bem as coisas boas, as maravilhas. Você olha para o céu, você vê a beleza. Você olha para a terra, você olha para o mar. Tudo que há nesse mundo ficou como passagem. Nós somos passagem. A terra não fala, o céu não fala, no sentido humano, porque fala quando você conhece a Deus, você passa a conhecer a Deus, você passa a entender o céu, você passa a entender a terra, o que significa, você passa a entender o mar, a areia, porque são feitos de Deus, aonde nós moramos. A galáxia, a parte terrestre, tudo obedece a Deus. A terra onde nós vivemos. Quem deu esse ar? Você está respirando? Foi Deus. Para que você não fique, mas então por que eu vou morrer? Por que eu tenho que passar por isso? Não é culpa de Deus. Aí talvez você fale assim, mas por que Deus não acabou com Satanás? Seria outra história, outro vídeo sobre isso. Mas você vai... Por isso que eu falei no início, se você se inscrever no canal, ficar atento, você vai acompanhar os vídeos. Vai chegar a hora que o Espírito Santo vai falar e eu vou trazer à baila esses detalhes. Num vídeo só não dá, senão ficaria muito extenso. E eu não quero que o senhor, a senhora fique com dúvida. Por isso que é necessário ler a Bíblia, a bússola. Ali a Bíblia ensina, orienta a palavra do nosso Deus, para que a senhora possa ter conhecimento, não para aparecer conhecimento, para mostrar que é melhor, nada disso, é um conhecimento para nós mesmos, porque a palavra, ela é vida para nós, é saúde para o nosso corpo, já diz a Bíblia, em Provérbio, que fala muito também em Eclesiastes, a palavra de Deus é vida, é saúde. Você está ouvindo, você não fica, não há algo gostoso, você que está passando por um problema, talvez essa palavra está entrando dentro do teu ser, talvez você não está atravessando um sério problema na sua vida, talvez você não passou, você está ouvindo, mas quando você ouve alguma coisa que chama a sua atenção, você fica bem ligado. E a palavra de Deus, ela é palavra de dois gumes, ela entra de uma forma e entra de outra. No horizontal, na vertical, ela encaixa. Talvez, nesse momento, você não dá bola, mas vai chegar uma hora que você vai passar por tal situação, você vai lembrar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é vida. Tudo que está acontecendo no território nacional, mundial, já está escrito na Bíblia. O que aconteceu no passado já estava escrito. O que acontece hoje está escrito. O que vai acontecer amanhã está escrito na Bíblia. Com sequelas de palavras, de linguagem, linguística. Você está aí agora. Qual o seu problema? Como é que está a tua vida? Humanamente falando, espiritualmente falando. Você tem cuidado da sua vida espiritual? O que é a vida espiritual? É algo
Nós temos algo dentro de nós que não morre, que é a alma. O espírito, ele vai para Deus. Eu tenho falado muito sobre isso. Talvez você parece que é vídeo repetido, mas não é não. Porque Deus tem dado a ordem para concentrar essa palavra de vida eterna. Porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. A qualquer momento Jesus Cristo voltará para buscar a tua igreja. Você tem que estar concentrado. Talvez você conhece a Bíblia, já está com Jesus, mas você tem estado fraco na fé. E esta fé, se você não manifestar, se você não usar a tua fé, não praticá-la, deixá-la no bolso, o que adianta você ter fé? O que adianta você ter dinheiro e você não ter condições de gastar? O que adianta a senhora ter uma mansão, um carrão e você não poder usar? Você tem casa para ficar só olhando? Você tem carro só para ficar olhando ou você usar o carro? Você tem a sua conta recheada no banco? O que adianta você ter a sua conta recheada e você não ter saúde para poder desfrutar dessa bênção financeira que você tem? Não adianta você ter filho, mas você não se dá com o teu filho. Para que você teve filho? Tem filho, mas o seu filho passa mais tempo na rua do que com o senhor, com a senhora. O que adianta? Você casou, o seu marido só vive, a casa dele não é a sua residência, é o botequim. Ou a casa dele é a casa de jogos. A sua esposa, você tem a sua esposa, mas para quê? Para ela ficar na casa da vizinha? Para ficar na casa da mãe? Se você casou, é para que vocês viessem ter comunhão. A Bíblia fala que quando nós casamos, nós se tornamos uma só carne. O marido passa só com a mulher ser uma só carne, a mulher a mesma coisa. O que quer dizer isso? Que o que der para um, vai dar para outro também. Se um está com dor, quem ama vai sentir a dor. Não vai sentir a dor física, mas vai sentir a dor dentro. Porque o fato de você estar com aquela pessoa, porque você ama. E se você vê ela passando por uma dor, você também vai ficar com dor. Se você tem o seu filho está doente, a preocupação é grande. Não tem aquele caso que às vezes a pessoa fala, pô, queria que essa dor fosse comigo. Tem mãe que perde o filho e fala, por que não foi eu? Ele era jovem, de repente eu já vivi mais, ele poderia ter vivido mais. Tudo é tempo de Deus. É Deus que controla a nossa vida. É Deus que abastece o nosso coração. E que o Senhor, a Senhora, seja abastecido por Deus. Que nesta palavra fique marcado no seu coração. Meu amigo, aceite o Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida. Não é uma regra. Você tem que entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Para que você possa ter vida, de fato, de verdade, alegria, felicidade. Você tem que ter um encontro com Deus. Porque se você não tem um encontro com Deus, se você não entrega os seus caminhos ao Senhor Jesus, certamente você vai viver ao teu bel prazer. Vivendo a teu bel prazer, você vai agradar o diabo mais do que a Deus e vai entristecer a Deus. Embora ninguém é obrigado. Ele deu o livre-arbítrio, o direito de escolha. Você escolhe seguir o caminho da fé do nosso Senhor Jesus ou seguir a sua própria condição humana, mas tem um preço a pagar. A Bíblia fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se você quer seguir ao Senhor Jesus, você tem que negar a sua própria vontade. O que é a sua própria vontade? Os seus desejos. Você sabe.
os seus caprichos. Quando nós não temos o Senhor Jesus, a gente anda de qualquer maneira. Eu andava de qualquer maneira há 40 anos atrás. Passei a conhecer o Senhor Jesus. O meu caminho começou a ser diferente. Paulatinamente você vai ler na Bíblia, você vai começando a entender. Aí o Espírito Santo te mostra. E você passa a ser uma nova criatura. No nome do nosso Senhor Jesus. Que essa verdade fique cravada no teu coração. Você que não se inscreveu, se inscreva, dê um like, compartilhe e continue, porque todo dia vai ter uma palavra da verdade. Todo dia o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Meu amigo, se prepare, porque agora eu vou fazer oração. E após a oração eu vou consagrar a garrafinha d'água que está aqui. E o Senhor pega uma garrafinha, um copo, que daqui a pouco também, depois da oração, eu vou consagrar. Agora, vamos entrar em oração para Deus responder às nossas orações. Meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem falado ao meu coração, ao coração dessa senhora, desse senhor. Talvez essa pessoa que está ouvindo não está entendendo. Ou talvez está entendendo. Mas devido aos problemas, devido às debilidades, devido às dificuldades que ela e ele têm enfrentado, Senhor, eu te peço, meu Deus, tenha misericórdia dessa mulher. Tenha misericórdia desse homem. Que na hora certa, no momento certo, eles possam entender, compreender, entregar a vida deles para o Senhor, para que haja uma mudança, para que essa tristeza, essa angústia, essa aflição seja banida do corpo dele, do corpo dela. Talvez essa pessoa está passando mal, talvez essa mulher está com uma doença incurável, um câncer, uma AIDS, uma tuberculose, uma pneumonia. Talvez ela está com um problema nos rins, fazendo hemodiálise. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, entra dentro desse celular, que essa fonte, meu Pai, esse canal, que o teu Espírito, meu Pai, entra lá dentro do corpo dela, dele, meu Pai. Arranca essa doença, arranca essa tristeza, essa depressão. Essa pessoa não conseguiu dormir hoje, essa mulher passou a noite em clara, esse homem também, talvez o marido foi embora de casa, a mulher foi embora de casa, essa pessoa foi traída, essa pessoa está sofrendo. Essa criatura, meu Pai, se sente a pior pessoa nesse momento. Mostra para ela que o Senhor é Deus. Mostra para ele que aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando do Deus que mudou a minha vida, que pode mudar a vida dele e dela também agora, que não depende do Senhor somente. Quando o homem, a mulher abre o coração para Deus, o Senhor se manifesta para ela, para ele, meu Pai. Então, manifesta o teu Espírito a esta mulher, esse homem que agora está chorando. Talvez ele mesmo não está nem entendendo porque eu estou chorando. É o Espírito Santo está falando ao coração dele, meu Pai. Talvez a confusão em casa, a briga, meu Pai, o desassossego, o vício, a casa dele, aonde ele se encontra, está uma bagunça, uma confusão. Talvez esse rapaz, essa mulher está num presídio, numa delegacia, e passou de repente no canal e se deparou com esta oração. Eu te peço, meu Pai, cuida desse homem, cuida dessa mulher, arranca essa tristeza, meu Pai. Muda a sorte dele, muda a sorte dela, para que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor Jesus. Faça isso, meu Pai. Eu te peço de todo o meu coração, porque eu tenho certeza que quando o Senhor entra dentro de nós, o Senhor muda a nossa situação, o Senhor muda a nossa história, muda a história dele e dela, meu Pai. Pois Deus já te agradeço em nome do Deus Pai, do Deus Filho
e do Deus Espírito Santo. Meu Deus, a esta mãe, que amanhã é o dia, todo dia é dia das mães, mas amanhã é um dia especial. Eu te peço, talvez ela está pedindo presente, que o filho apareça em casa, que a filha, que os filhos possam estar unidos. Faça essa união acontecer, meu Pai. Que seja o primeiro pedido que seja atendido por ela agora. Faça isso, meu Pai. Porque o Senhor sabe onde está o filho dela, onde está a filha. Então faz ele chegar em casa, para que ela possa estar confortada, meu Deus. Pai, eu te agradeço e entrego todos nas tuas mãos, em o nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. O Senhor, a senhora que crê, diga graças a Deus. Diga obrigado, Senhor Jesus. Agradeça a Ele, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, Deus operou. Agora, para finalizar, vamos consagrar água. Pegue o seu copinho com água, a sua garrafinha, em nome do Senhor Jesus. Aqui se encontra a minha garrafinha, meu Deus. E te peço na autoridade do teu nome, consagre essa água. Coloque a tua mão, meu Pai, para que quando nós bebermos dessa água, que sejamos curados, abençoados. Meu Deus, eu abençoo a minha conta dela também, em o nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Bebamos, por favor. Respire fundo e diga obrigado, Deus, por essa oportunidade. Meu amigo, minha amiga, que maravilha, hein? Deus operou na tua vida. Você nunca mais vai esquecer do que você ouviu hoje. Eu senti no meu coração que hoje foi especial. Talvez a senhora está chorando. Talvez o senhor está chorando. Mas não é só apenas chorar. Não é apenas achar que a palavra foi bonita, foi maravilhosa. Mas se entregue para o nosso Senhor Jesus. Porque é a Ele que você tem que agradecer. A honra e a glória é a Ele. Eu sou apenas um instrumento. Não sou nada. Mas Deus me chamou. É, meu amigo, sorria, porque a sua alegria, a sua felicidade é a felicidade de Deus. A sua alegria é a minha alegria. O salário do homem de Deus é ver você, a alma, sendo abençoada e sendo tratada pelo Espírito do Senhor. Que maravilha! Meu amigo, se você sentiu o desejo de ir na igreja, uma igreja evangélica, vai na igreja aonde você sentiu que Deus já falou contigo, aonde fala a verdade do Deus vivo. Se você sentiu o desejo de se batizar, fale com o bispo, com o pastor, com o obreiro, com o presbítero, fala lá com o missionário, a profeta, enfim, Deus vai orientar o Senhor. Eles vão orientar como você tem que fazer. E vai dar tudo certo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. E quem está falando é o Sérgio Simpatia. Eu falo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele nunca deixará de ser Deus. Ok? Ele é Deus. Ele nunca deixará de ser Deus. Cumpra a palavra de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Até a próxima, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Tchau!